Olá, amigos do site Notícias Agrícolas, sou o Frederico Olive e voltamos com mais um podcast NA. Nesta oportunidade, nós vamos falar de energia renovável. Você está investindo na sustentabilidade da sua produção agrícola? Energia é um ponto fundamental para que a gente possa responder melhor à economia e também à nossa produção. E para falar sobre esse assunto, hoje eu tenho dois convidados aqui no podcast NA, Igor Gontijo, sócio proprietário, fundador da Ultra Soluções em Energia, e o Pedro Ivo Belisário dos Santos, que trabalha com a empresa WG, que é administrador de fundos, né, Pedro? Você vai falar um pouco mais disso e nós vamos entender como é que esses dois segmentos estão interligados. Primeiro, obrigado pela presença, Igor. Eu que agradeço, Fred. Tudo bem? Tudo jóia, cara. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado também, Pedro, pela sua presença aqui. Obrigado. E vocês já podem perceber aqui pelos nossos convidados como a juventude está empreendendo nesse setor, um setor realmente trazendo aí uma forte oportunidade para o agricultor ser mais sustentável e também trabalhar com esse recurso, oferecendo, né, energia também para toda a comunidade. Eu queria que você explicasse primeiro, Igor, como é que você teve a iniciativa de empreender nesse setor e como é que ele está caminhando aí para essas possibilidades, né, tanto de energia própria quanto também para colocar na rede, né, oferecendo mais condição para a comunidade toda. Cara, minha história começou lá no Pará, né? Meu pai era proprietário de uma olaria, né? Uma cerâmica, como é mais conhecida. E ali em determinado tempo a gente teve ali um mal súbito de energia, ela triplicando o valor e as condições financeiras da época não acompanhou ali os aumentos do custo, né? E aí eu fui embora para Brasília, formei em engenharia civil, montamos ali uma construtora e aí veio o movimento fotovoltaico, né? Então, vamos falar, eu estou ali desde o começo. E eu vi que a tecnologia podia muito bem salvar alguns negócios que o nosso foi impactado por energia, né? Então ali foi o grande motivador da gente estar ali investindo em energia, tanto que abandonei as obras civis, né? Focando só em energia mesmo. Começou realmente com fotovoltaico e hoje a gente virou ali uma gestora de ativos, né? Que hoje a energia, se você não controlar direito, ela não é não é um ativo, é um passivo, né? E aí a gente ajuda as pessoas com essa gestão de energia, né? Levando possibilidades infinitas aí hoje que o mercado traz. E a energia é um gargalo, né? Porque, bom, o Brasil já utiliza uma energia renovável, que é a energia, né, dos rios, a energia hidrológica, né, que a gente chama, é isso, né? Esse é o nome, né? As hidrelétricas, né? Das hidrelétricas. A gente também tem a possibilidade da eólica, que é muito forte já, mas a gente já entende a fotovoltaica como a grande oportunidade. Bom, a gente trabalha então com essa possibilidade de energia renovável no Brasil há muitos anos. A gente tem, claro, né, sempre a energia hidrelétrica como a principal fonte de energia, mas a gente vê a eólica também muito forte e a fotovoltaica. A gente percebe no público urbano, parece que teve um primeiro momento, né? Todas as casas ali com as suas plaquinhas ali de solar captando energia própria. Depois a gente viu a área agrícola muito forte para fornecer energia para suas propriedades rurais. E hoje, o que sobra dessa energia, inclusive nas propriedades rurais, vai para a rede alimentando a comunidade. Como é que esse setor está hoje, passados todos esses anos? Já foi melhor em termos de investimento? Como é que está hoje? Assim, com a mudança da legislação, né, ali em 2023, a gente viu uma redução ali da demanda, né? Só que é igual você falou, todo mundo precisa de energia, né? Então, assim, foi só um ponto ali crítico, porque foi mudança de cultura, né? E hoje a gente vê a tendência só crescer, porque todo mundo cresceu, né? Na verdade, se você colocar ali, todo mundo está ampliando. Quando você amplia, obviamente, você já precisa de energia. E também a nossa matriz energética não está conseguindo acompanhar o crescimento dos empresários, né? Em todos os setores, vamos falar assim. Então não tem energia suficiente para atender o crescimento, o que é uma coisa que impacta diretamente, né? Que a gente está expandindo muito ali para o Oeste Baiano, que a gente observa que é a realidade ali hoje, né? Todo mundo colocando pivô, tem como colocar pivô, mas não tem energia. Que aí é obrigado, né, ali a ir
pro nosso inimigo número 1, que é o diesel, né? Sim. Que hoje é uma abominação você pensar em tocar alguma coisa com diesel, né? E assim, a fotovoltaica vem para preencher esse vazio da nossa falta de estrutura. Que aí vem todas as soluções, né? E tem também a parte de investimento, certo? Porque hoje o Brasil caminha para uma tendência, certo, de acompanhar a Europa no sentido de matriz energética, né? Que vai chegar um ponto de abrir o mercado, de você escolher aonde comprar sua energia, Sim. certo? Então, vamos falar, a gente está aqui com 3 usinas, a pessoa entra num aplicativo, ao ponto de entrar no aplicativo daqui a uns anos e escolher, vou comprar energia da usina A, B, C, e ali ter um desconto melhor e não ficar só monopolizado na mão de uma concessionária. Que é um mercado que cresceu assustadoramente, né? As usinas de investimento que a gente chama, que a gente fornece ali energia ali para o grupo B com um desconto em cima da tarifa da concessionária, né? Muito bem. Agora, para a gente contextualizar a presença do Pedro aqui, a sua empresa, né, WG, administração financeira, e você trabalha também com captação de investimento, você faz a ligação entre quem faz o projeto e aquele que quer investir, Pedro? Como é que funciona? Isso, exatamente. O que acontece? A Faria Lima em si olhou para o campo e viu uma oportunidade, viu que realmente estava precisando de energia, existia uma capacidade de crédito muito grande e, enfim, decidiu que era uma linha interessante de investimento. Então, hoje, o que eu faço? Eu vou nos bancos, trabalho com os bancos, trabalho com os fundos de investimento que têm esse interesse em investir no campo, seja em energia, seja enfim, no setor agrícola em geral, né? Muito bem. E você percebe que os bancos hoje eles estão mais atentos a essas necessidades do campo? Existem mais linhas hoje abertas? O crédito está mais fácil para esses agricultores que precisam empreender nas suas áreas? Com certeza. O crédito, assim, lógico que o banco sempre vai olhar a capacidade de crédito de quem está tomando aquele crédito, né? Mas, como posso dizer, a energia solar em si, ela é um investimento considerado conservador. Uhum. Então, assim, é uma segurança para o investidor muito grande, né? Conservador porque certamente não é para o uso do momento, né? É uma coisa bastante clara que fica para o futuro também, né? Exatamente. O Igor está aqui para me auxiliar, mas assim, as placas solares, elas têm 25 anos de garantia de geração, enquanto você consegue ter um retorno ali sobre o investimento em basicamente 5 anos. Legal. Então, assim, é considerado um bom investimento, entendeu? Como é que você está avaliando essas oportunidades, Igor? Você que trabalha com os grandes projetos, né? Como é que você vê o interesse dos agricultores em ter as suas... Como é que a gente chama isso? Plantas solares? Como é que eles chamam? Uma fazenda solar, né? As usinas, né? Vamos falar a sua própria usina, né? Cara, hoje o agricultor já entendeu que... Eu acho que no passado eles viam como um bom investimento para reduzir custo e agregar valor na sua safra, né? Porque você está ali investindo numa tecnologia a longo prazo e que você vai ter o retorno. Hoje eles veem já uma necessidade, né? Uma porque hoje não, igual eu te falei, a demanda energética não tem, certo? Então vai vindo outras funções para os módulos solares que às vezes não é nem a economia em si, mas um fator que é imprescindível para o crescimento dele, né? E além deles também estarem acordando para esse mercado que o Pedro falou, que é o investimento, entendeu? Às vezes eles querem montar uma usina, igual tem clientes nossos que estão fazendo, que eles querem montar uma usina para ter uma diversificação, certo? Eles diversificar. Então, eles têm lá a usina que vai abater o consumo deles próprios, né? Que é uma usina que eles mesmos são os clientes. E eles têm área, já tem a estrutura de rede lá, e aí eles fazem uma usina para ter uma segunda renda, né? Então, assim, já tá no DNA já das pessoas.
as usinas como um investimento mesmo de longo prazo. Legal. Bom, eu tive essa experiência há poucas semanas. Eu estive no estado de Roraima, contando essa história para vocês. E visitei um produtor rural, um jovem também, um pouco mais de 30 anos, empreendendo lá no estado. O estado de Roraima realmente está maravilhoso para quem quer abrir novas áreas. E esse produtor jovem percebeu que ele tinha ali 5 hectares ali próximo da casa dele que poderia ser criado para algum tipo de investimento, né, ser realizado algum investimento, e ele procurou fazer uma fazenda solar, né, uma usina solar fotovoltaica de última geração e quase que 100% para oferecer essa energia na rede, como você mesmo disse. Quer dizer, ele próprio vai ter os seus clientes, né, que vão buscar do que ele está produzindo para agregar a sua produção. Esse sentimento também, além do investimento, é um sentimento que o produtor rural busca em relação a ser sustentável, Igor? Ah, com certeza, né? Hoje a linguagem do planeta é ESG, né? Então todos estão procurando ali uma maneira de sustentabilidade, governança e social, né? Tem que estar no DNA, o Brasil tem que caminhar para isso, porque o mundo está exigindo isso, né? Que aí entra pegada de carbono, né? Vai trazer vários outros assuntos que é obrigado a entrar hoje, né? Não tem jeito. A gente está falando que a Europa daqui a uns anos não tem mais combustível fóssil, né? Então é realmente a mudança da matriz energética total, né? Por exemplo, igual você comentou de Roraima ainda ser as termos, né? Com diesel e tal. Isso aí o pessoal daqui 5, 7 anos, que é o curto prazo, né? Hoje 7 anos Não é vai curto acreditar prazo. que isso Exato. aconteceu em algum momento no Brasil, né? Exato. A gente vê realmente um absurdo aqui o consumo que a gente estava observando de óleo diesel para ter energia num estado já tão grande quanto a Roraima. Agora, ô Pedro, lá na Faria Lima discute-se muito isso em relação à sustentabilidade. Esse é o ponto de ligação entre os investidores e esse interesse em investir em áreas de produção agrícola que querem progredir para a energia solar? Bom, a linha verde, né, tá muito em alta na Faria Lima desde, acho que a pandemia fez aumentar muito esse assunto, né? Então, com certeza é uma tendência a acontecer, um tipo de investimento que está muito em ênfase agora, nesses últimos tempos. E assim, puxando um pouco o assunto aqui, o que o Igor trouxe, um ponto importante também é a independência do agricultor. Ou seja, ele não tem mais ele não precisar ter essa dependência de chegar energia na fazenda dele, ele ter a geração própria, enfim. Esse é um ponto. Exatamente. Esse é um ponto importante. E dá segurança para quem está financiando que vai ter o retorno? É isso? Tem o agricultor que, por exemplo, muito na região Nordeste, não tem acesso à rede. O que é uma tendência com essas baterias agora. Já que não tem, o fazendeiro não tem o acesso à rede, ele tem a geração própria e que as baterias vão armazenar essa energia. Então, ele não tem mais essa dependência de chegar a energia na propriedade. Exatamente. Aí o banco tem total segurança. Eu consigo financiamento para você gerar a sua própria energia, para você irrigar, para você aumentar de tamanho. Caso você não queira o financiamento, o fundo pode financiar o equipamento para você, tanto que você pague o que você consumir. Isso tudo está em contrato. Então, dessa forma, acho que fica de uma forma segurança para ambos os lados, entendeu? Legal. Ô Igor, quais são os projetos que você tem trabalhado ultimamente? Quais são as principais demandas aí que esse mercado está exigindo aí de empresas como a Ultra para oferecer aí, como o próprio nome diz, uma solução? Cara, vai muito de cultura regional, vamos falar assim, né? Dar um exemplo. Hoje a gente está muito ali na região de Cristalina, Goiás, né? Que é o maior polo irrigado ali do Goiás, é um dos maiores PIBs ali do Brasil, né? Lá, por exemplo, a gente tem uma tendência de o agricultor precisar de uma usina para suprir ele próprio, né? Ele ser o próprio cliente
da sua usina, ter a própria energia, certo? Então ali a gente vai ter essa tendência das usinas on-grid, que a gente fala, e as usinas de investimento. Por quê? Porque o Goiás é muito grande, certo? E não tem usinas para atender todo mundo, porque são cidades mais longe uma da outra. Então ali está tendo essa tendência de produzir a própria energia para o próprio negócio e montar usinas para investimento ter uma segunda renda, vamos falar assim. Aí a gente vê, por exemplo, o Oeste Baiano, que ali Roda Velha, Luiz Eduardo, que a preocupação deles é diminuir o custo com diesel, certo? Eles querem sair do diesel, entendeu? Que aí entra muito o híbrido, né? Que muitas vezes é o diesel consociado com a energia solar, que você já vai economizar ali 80% do seu consumo de diesel, pelo menos durante o dia, e é onde está entrando muito as baterias que o Pedro falou, certo? Que é o sistema BESS, né? Que chama, que é o armazenamento de baterias, como se fosse um gerador disso, só que com baterias e que é recarregado pelas módulos fotovoltaicos. E é o mercado que mais cresce hoje nos Estados Unidos, né? Então, se a gente pegar a tendência americana ali e europeia, vai ser um mercado que ano passado movimentou 20 bilhões de dólares, certo? E que está vindo essa tendência muito pesada para o Brasil, principalmente para atender essas regiões, que são regiões que estão crescendo absurdamente. Eles precisam crescer, na verdade, certo? E tem que crescer, só que dependem de uma matriz energética que hoje eles estão limitados ao diesel. Então, você quer dizer que esse novo segmento aí de energia fotovoltaica, onde você pode carregar baterias, né, armazenar energia em baterias, a gente pode chamar dessa forma, é uma forma dele não... o excesso de energia ele colocaria na rede. Seria isso? Ao invés de colocar na rede, ele começa a armazenar isso? Exato. Aí ele armazena, certo? E aí quando o sol vai embora, que o sistema cai, aí entra o banco de bateria alimentando a carga, né? Que a gente chama, que é todos os equipamentos dele, e aí você mantém uma produção estável, uma alimentação estável, é isso? Alimentação estável, qualidade de energia que você garante, né? Que está vindo tudo de você. Legal. Certo? Então você faz sua própria matriz energética, né? Independente, que é onde o Pedro falou, que você fica totalmente independente da matriz energética Brasil. Que hoje, quando a gente olha a matriz energética do Brasil, é tudo ligado. Entendeu? Então tudo está ligado de alguma forma, ou numa subestação de rebaixadora, ou numa hidrelétrica gigante tipo a Belo Monte, lá do Pará, que hoje abastece Rio, Tocantins, Goiás, DF, certo? Que hoje está fazendo, ou um linhão que vai abastecer a Roraima. Tucuruí, que está exato. 700 quilômetros de linha, imagina. Exato. Então, assim, a gente está falando que como tudo é ligado, quando tem um problema, uma instabilidade, um problema, ou uma oscilação, digamos assim, tudo é afetado. Lógico, tem as suas proporções, né? Sim, mas a gente já passou por alguns apagões que indicaram exatamente isso, né? Um problema pontual lá numa estação de captação lá no norte traz reflexo para o sudeste e para o sul. Exato. E quando a gente fala desse sentido, ele está sendo a própria matriz energética dele, né? Então é totalmente no seu controle. Que aí entra muito essa parte nossa da gestão de ativos, né? Que a gente vai fazer? Porque não é só montar a usina e sair. Aquela já deixou de ser assim, né? No começo era muito nesse sentido, não. Aí a gente pega, além de dar essa assistência da montagem da usina, a gente acompanha ele durante os 25 anos, certo? O que é esse acompanhamento? Cara, toda a manutenção preventiva, tudo que precisa, tipo acompanhamento de monitoramento, porque a gente sabe que o cliente, ele tem outras preocupações, certo? Tem cliente meu que está com uma usina de investimento que ele tem empresa de segurança, ou tem uma lavanderia hospitalar, certo? Ou ele tem uma indústria de cana, certo? Ali virou um segundo negócio. Então, como todo negócio precisa de uma gestão, certo? Então, a gente faz toda essa gestão para ele da usina para garantir a melhor eficiência, garantir o payback, o retorno do investimento, né? Que aí sim a conta fecha, né? E além também de fazer toda a gestão de contratos, né? Caso a pessoa tenha um contrato com a concessionária
vigente no estado, a gente faz essa gestão de contratos, que hoje também está vindo muito o Mercado Livre, né? Que, por incrível que pareça, o agro não estava muito inteirado de estar no Mercado Livre, né? Uma coisa que já era para estar. A gente tem clientes lá que está com 2.000 kW de demanda contratada e que até hoje não está no Mercado Livre, entendeu? E, tipo assim, nem sabia que poderia comprar energia de um lugar mais barato, entendeu? Então a gente traz informação também para ele ter uma economia e gerenciar melhor aí o seu custo, né? Diminuindo ali só com informação que a gente tem e que não chega no homem do campo, né? Dá uma atualizada em relação à legislação. Como é que as taxas ou impostos que o produtor rural deve pagar, mesmo instalando usinas solares nas suas propriedades? Aí vai muito de tamanho de usina, né? A gente tem ali que era o GD1, né? Que a gente chamava toda usina antes do marco legal da lei, né? A gente chamou todos esses projetos aprovados de GD1, que tanto que é o papel que todo mundo na Faria Lima procura hoje, né? Que desapareceu hoje do mercado. Então, depois da lei vigente, a gente teve duas realidades. Usinas ali até de 500 kW de inversor, que vai até 700 ali de potência de módulo instalado, a gente chama de GD2, que ele vai ter uma porcentagem do fio B, certo? Debitada da geração, entendeu? Que ela é progressiva. Okay. Até 2048, alguma coisa assim, né? Que aí é quando todas as usinas vão estar no mesmo papel, na mesma legislação. E temos usinas acima de 700 que já cai direto no GD3, que é a taxação máxima de 2048, né? Então, hoje, praticamente, quem não tem usina aprovada não vai pôr maior que 700, né, para investimento. Sim. Até mesmo para que já começar com a taxação extrema, né? Eles vão tender a ficar ali nas usinas até 700, certo? E aí é onde a conta ainda continua fechando. Por quê? Igual a gente estava conversando hoje no almoço, né? Quando mudou a lei, o quilowatt das concessionárias, você pode reparar, ele basicamente aumentou 33%, entendeu? E o preço do equipamento caiu 50%. Então a conta fechou, sabe? Tá. Então meio que foi um movimento também para as concessionárias aumentarem seus preços, né? Para ter ali uma justificativa, certo? E aí continua viabilizando a venda ainda dessa energia, né? Eu tive contato com muitos produtores rurais nesses últimos anos em relação a esse tema, né, da sustentabilidade, da rastreabilidade do produto, né, que aí vem as certificações. A gente vai falar também sobre isso. E aí a gente sempre comentou sobre a questão de você montar uma usina solar, né, fotovoltaica, para, no mínimo, tocar lá o secador da fazenda, né? Era mais ou menos essa a primeira ideia, né? Sim. Para não ter problema de energia excesso ou, né, na conta, eu criei a usina solar para tocar o secador. Só que quando começou a vir essa taxação, alguns produtores rurais chegaram a comentar comigo que às vezes era mais barato, então, pegar da rede do que ter uma energia fotovoltaica. Mas você trouxe um tema importante que, diante do aumento do quilowatt, as usinas solares hoje estão atendendo com uma redução de 50% no preço, é isso? 50%. Hoje, para você ter uma noção, antes da lei, quando a gente faz... Porque o quilowatt mais barato hoje é o do irrigante, né? Uhum. Isso aí não tem para onde correr. E hoje a gente pega que antes da lei, a gente tinha um payback para irrigante de 6 anos. Hoje a gente já vê um payback para quem monta usina nos pivôs centrais de 3 anos, 2,8, depende muito. Muito rápido o retorno. Muito rápido, diminuiu muito, sabe? Os projetos que você tem atendido hoje estão, você deu já um spoilerzinho, mas para que é mais para irrigante, é mais para o secador, para o silo, é mais para, vamos dizer assim, qual é o perfil do produtor rural? Cara, para todos eles. Eu dou exemplo. Por exemplo, ano passado eu montei ali no sentido de Água Fria, né? Que é ali indo para a Chapada dos Veadeiros. Ano passado a gente montou para sedes,
certo? Esse ano já está voltando, montando para os pivô, sabe? E a mesma coisa em Cristalina, que é a tendência ali cultural da nossa região. Ano passado uns montaram para o pivô, esse ano já está montando para a sede, né? Vai muito do sentido de onde ele queria economizar na hora, né? Eu sei que a hora que a gente começa a mostrar os relatórios mês a mês e ele vê o retorno, que ele está deixando de pagar, né? Então é um custo que ele não tem mais, ele vê o sentido e começa a ampliar para ele deixar toda a sua matriz energética dentro do modo sustentável, né? Sim. Ô Pedro, e a gente já percebe também um empreendimento do investidor urbano em área agrícola nesse segmento de energia? Cara, uma ótima pergunta. Essa área de energia, o que você diz urbana, É assim, o investidor, sei lá, eu tenho eu quero investir em alguma coisa. Estou aqui em Campinas, Valinhos, e acho que seria legal investir em energia solar. Como é que a gente poderia trabalhar nisso? Você, através do Igor, vai encontrar uma área lá em algum local onde possa ser aplicado a fotovoltaica e eu ser o dono dessa... Sim, vamos assim, estimando aqui uma possibilidade. Existe isso? existe, com certeza. Como isso iniciou, Ou eu ser um parceiro do Igor em alguma área, ou de algum produtor rural, né? como que é feito? Geralmente a gente acha a área com a possível viabilidade, né? E aí entra muito o Igor com a empresa, tem que apresentar um projeto para a concessionária de energia do estado e tendo essa viabilidade é feito um plano financeiro. Qual é o quilowatt-hora que é pago naquela companhia, enfim, o valor para levantar essa usina e tudo mais. E aí tem várias formas de levantar esse capital. O que está sendo agora mais que está acontecendo essa desburocratização através dos fundos imobiliários que estão negociados em bolsa hoje. Então, se abre a bolsa ali, se você abre uma conta na XP, por exemplo, você abre o Home Broker, já tem como você ter acesso ali e comprar participação de uma usina, entendeu? E ali tem todo o projeto, aonde que fica essa usina, quanto que é o quilowatt, em qual estado, quem são os consumidores. Então, o acesso, isso começou agora, recente, né? E tende a aumentar esse número de fundos imobiliários disponíveis para o investidor. E o que o crédito de carbono tem a ver com a energia renovável? É possível a gente fazer uma ligação direta com isso, em termos daquilo que o agricultor pode receber ou o consumidor urbano? Bom, o crédito de carbono assim, foge muito da minha alçada. Eu acho que a gente escuta muito falar isso no mercado financeiro, mas confesso que o meu conhecimento é leigo sobre esse assunto. Você ainda não chegou ainda nesse segmento? Não, eu assim, pelo que eu sei, as usinas menores não chegam nesse patamar para crédito de carbono. Sim, sim. E como é que vocês estão atendendo, como é que vocês estão observando esse movimento, Igor? Essa questão do crédito de carbono? Cara, o que eu escuto falar é um movimento ainda tímido, né? Tá começando ali a abertura do mercado em 2025. Poucas empresas, igual a gente estava conversando hoje, poucas empresas hoje falam em fazer um crédito de carbono, né? Mas que é um mercado que vai abrir, então todo mercado que abre vai ter uma tendência de crescer, certo? E a partir do momento que você, em grandes áreas, consegue fazer uma captura de crédito de carbono numa cultura rápida, igual soja, milho, enfim, que em 3 meses ela desapareceu, cara, você tá ali com uma infinidade de coisas pro Brasil, né? Você tá ali com outra renda pro produtor, certo? E que vai entrar em sustentabilidade, porque hoje, querendo ou não, na minha visão, né, que eu também sou meio leigo, mas a minha visão é que o mundo precisa de crédito de carbono, né? Por exemplo, os Estados Unidos precisam diminuir até lá nos congressos que eles participam, o que eles já se comprometeram a baixar de emissão, né? China, Índia, que é um outro país emergente.
Então, eles precisam de lugares que vão produzir esse crédito para comprar deles, né? Para diminuir, para fazer esse balanceamento. É tudo dentro do movimento de sustentabilidade que a gente vê aí crescendo no mundo inteiro, né? Legal. Tem acho que uma busca forte agora de grandes grupos de produtores rurais, ou até mesmo produtores de áreas médias, né, buscando as suas certificações. Eu acho que dentro desse processo de certificação, né, que é essa rastreabilidade de como que ele cultiva o seu produto até chegar à mesa do consumidor, sem dúvida a questão da energia vai ser importante nesse processo, né, Igor? Ah, com certeza. Com certeza. E se você for pegar dentro da rastreabilidade, onde você consegue fazer um certificado mais rápido, mais fácil, né? Você está produzindo sua própria energia, você não depende de termo, entendeu? Você não depende de usina nuclear, você tá tirando a sua carga da matriz energética, então ali você já está contribuindo com certeza para não ativar uma usina nuclear, digamos assim. Uhum. E uma outra coisa que muita gente não sabe, muitas pessoas que às vezes aderem ao Mercado Livre, né, que é o que a gente estava conversando, que é grandes usinas, usinas eólicas, tudo que não vende para o mercado final. Ela participa de leilões, vai vender, aí Pedro, você até me corrige, ele vai vender isso em leilões que a CCE vai administrar. Eu não... É feito um leilão, porque, assim, na verdade, o Mercado Livre diminui muito o valor na ponta final, porque, por exemplo, você tem uma hidrelétrica ali no Nordeste e tem um consumidor em Minas Gerais, ele consegue comprar direto dessa geradora, podemos dizer assim, entendeu? E aí é feito um contrato que você está comprando daquele gerador e, enfim, acredito que seja mais ou menos essa linha. Exatamente isso. E tem um órgão do governo que gerencia toda essa transação, certo? Que é diferente das usinas de investimento de menor porte que até 5 megas, né? Que quem faz ali a sua adesão, né, ao consórcio ou associação, que é o modelo de negócio, né, é uma coisa bem mais simples, que ele vai aderir a uma porcentagem da usina. E, enfim, como eu ia falar, quando a pessoa está no Mercado Livre e às vezes escolhe uma matriz energética, por exemplo, uma fazenda solar de 10, 15 megas, ou de uma eólica, ele já ganha automaticamente um certificado, que é o I-REC, não é isso? Isso. E isso é um benefício que o Mercado Livre já traz, certo? E é uma dessas informações que a gente gosta de levar pro produtor, que só dele estar aderindo ali ao Mercado Livre de energia, ele já está sendo certificado, certo? E eu estou procurando aqui, o que eu queria mostrar aqui para vocês, qual é a maior usina solar do Brasil? Parece que esses dias eu vi, é um grande investimento. Piauí? É no Piauí, né? Acredito que seja no Piauí. Vamos ver o que o Google vai dizer para nós aqui. Vamos ver. Acho que é uma... tem aquela de Arinos também, dos chineses, né? Né? Mas eu não sei se é maior. Eu acho que é menor, né? Você é do Piauí e sei em Minas Gerais. E já qual é o maior projeto que você já trabalhou em termos de usinas de energia solar? Uma só, 4 megas. 4 megas. Isso daí são quantas... Cara, lá foram módulos de 590. Foram umas 7 mil e poucas placas. 6.780 módulos. 6.780 módulos. Complexo Solar Janaúba. Minas Gerais. Minas Gerais. A maior usina de produção a maior usina de produção de energia solar do Brasil está em operação. Complexo Solar Janaúba, foram investidos 4 bilhões no empreendimento, que gerou cerca de 11 mil empregos durante a construção. Cara, que impressionante, hein? E aqui, ó, vamos ver aqui, as 10 maiores usinas. Isso só para a gente ter uma noção, né? Nós estamos conversando aqui sobre investimento em energia solar. Olha que imagem impressionante. Vou mostrar aqui para... Aqui, ó. Olha só. É um mar de placa solar. É um mar de placa solar. É muito bacana isso, né? Aqui, ó, 1.6 gigawatt.
de capacidade, 5 bilhões de investimento. E é uma empresa, Elera Renováveis, quer dizer, é o que a gente está falando, né? Investimento da iniciativa privada, oferecendo energia renovável àquele que está interessado em aplicar na sua produção esse tipo de energia, vamos dizer assim, Com né? certeza. Quer dizer, isso vai trazer... Depois vem a São Gonçalo, aí, o Parque Solar São Gonçalo, lá no Piauí. Esse daqui está gerando 864 megawatts. Foi investido 2 bi e 200. Tem a Sol do Cerrado em Jaíba também. Aqui a gente já olha uma empresa chamada Futura, que é em Juazeiro, na Bahia. E aí vai, né? Investimento sempre de bilhão para cima. Qual é o payback de investimento, o Igor, de uma empresa desse tamanho aqui? Quando é que ele começa a ter retorno? Ligou na concessionária, já tá gerando. Já tá gerando, né, cara? Já tá gerando. Sabe? É instantâneo. É incrível. E a gente percebe também que a gente estava falando do certificado, né? A certificação vai ser muito importante para o agricultor, né? Com certeza. Isso aí, a gente conversa muito ali com o Ministério da Agricultura, né? E o que eles veem de tendência? Que, claro, não é agora, é um vislumbre para o Brasil. Porque qual que é a luta hoje do governo, né? É mostrar para o mundo que o produto dele vem de uma área 100% preservada, certo? Essa é a luta do Brasil. Por quê? Porque ele quer agregar valor, ele quer vender o produto dele melhor. Então, o governo enxerga que daqui, vamos falar, 10 anos, quem não tiver ali dentro das especificações que vai vir, não vai conseguir nem comercializar, certo? E que hoje o grão é mais fácil de se agregar valor sendo sustentável, certo? Que a carne eles veem uma maior dificuldade por causa porque depende muito do frigorífico, certo? Então eles veem a carne um pouco mais difícil de agregar valor hoje, ao curto prazo, mas que o grão é bem mais fácil, certo? E que no futuro próximo ninguém nem vai conseguir vender o seu produto se não tiver dentro dos critérios ali do mundo, né? Sem dúvida. Bom, a gente vai responder tudo isso a partir do ano que vem, né? A partir não, já estamos respondendo, mas o ano que vem lá em Belém vai acontecer o COP30, né? Em 2025 nós vamos receber aí organizações e todo o planeta vai estar de olho naquilo que a gente está fazendo de melhor, né? E o que a gente está fazendo de melhor, sem dúvida, é em relação à conservação das nossas áreas agricultáveis, né? O produtor, pelo Código Florestal, já tem essa necessidade, né, de preservar parte da sua área, e isso que está e esse processo de agricultura hoje ocorre dentro de um sistema que a gente pode já compreender que seja sustentável, né? Ou seja da conservação do solo, mas acho que nesse segundo passo a questão da energia, né, para fazer todos os seus equipamentos da sua propriedade terem a sua própria própria produção, né? Acho que é por aí, né? Com certeza, viu, Fred? Com certeza. E isso aí vai vir de várias formas. Com certeza vai vir uma matriz também de combustíveis renováveis, certo? Vai vir produtos mais sustentáveis, que é até que você comentou do consórcio com Braquiara, que vai ser um outro pulo ali, e sempre inovando, né? A gente já vê o metano chegando forte, né, em áreas de produção de leite, o produtor usando os dejetos dos animais em transformar num biodigestor, transformando até em energia já para tocar máquinas agrícolas, né, com o biometano, né? Um exemplo claro desse é a Fazenda Figueiredo lá em Cristalina, né, que ela está ganhando os prêmios lá da fazenda mais sustentável do Brasil. Eu acho que ela é a 7ª fazenda que mais produz leite no Brasil hoje. Então, e ela renova tudo. O seu Luiz, que é o proprietário lá, um grande amigo nosso, ele fez um sistema de esgoto dentro da fazenda, porque quando ele lava os galpões de composto bar, né, ele vem muita areia, ele vem sujeirinhas, né? Ele faz uma peneira ali, uma mineração. Não, ali. Ele fez uma decantação, ele fez um sistema de esgoto de cidade.
dentro da fazenda dele. E aí, o que acontece com isso? O composto sólido, ele separa, que vai para compostagem e que vira adubo, certo? E o churume, vamos falar assim, ele joga para um tanque que joga nos pivôs de irrigação e faz a fertirrigação com o churume. Então, assim, ele está aproveitando tudo ali, certo? Como diz o outro, ele está perdendo só o berro da vaga, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente acompanha um projeto muito bacana, né? Eu posso até dizer o nome aqui da empresa, a New Holland, tem um processo interessantíssimo de transformar o motor do seu trator sendo alimentado pelo metano e o biometano, né? Quer dizer, então o produtor tem energia na propriedade rural e ainda pode abastecer seu trator com o dejeto daquilo que é, né, produzido pelos seus animais. Então é fantástico, né? É uma questão de 360, né, que a gente chama, né? Uma alimentação total. E isso aí vai total, porque hoje o que o biodigestor dele faz? Quando está muito cheio, ele queima o metano, né? Para não ir para a atmosfera. Certo? Aí fica as tochinhas lá. E a pessoa, se ele dá conta de canalizar e abastecer as máquinas, vamos falar assim. Sim, esse é um processo que a gente tá bem encaminhado e acho que é mais uma das oportunidades que a gente tem de investimento. E, ô Pedro, fala para mim, a pessoa que hoje então precisa ou quer investir na agricultura, como é que a Faria Lima está recebendo esse investidor que está olhando para o agronegócio? Bom, o agronegócio, cara, desde a pandemia, que foi um boom, assim, que a Faria Lima passou a olhar com grandes olhos, abriu muito outros, principalmente fundos de investimento voltados ao agronegócio, seja para antecipação de recebíveis daquele agricultor, e muito via fundo de investimento, né? Os fundos de investimento que são fácil acesso a qualquer um que pode ir em alguma plataforma de investimento ali. Enfim, isso é informação pública, podemos dizer assim. A apresentação é feita ali, qual é o segmento dentro do setor agrícola, e ali você consegue saber se é considerado um bom negócio, se é considerado um negócio ruim, mas, enfim, num geral... Os grandes bancos estão oferecendo linhas de crédito? Eles estão olhando para esse momento como uma grande oportunidade? Com certeza, principalmente os bancos estrangeiros. Até um ponto importante aqui, que isso, inclusive, é recente. Com essa alta do dólar, essa instabilidade do dólar, podemos dizer assim, muitos bancos vindo de fora oferecendo crédito assim, antes os bancos vinham e o agricultor ficava com medo do dólar. Realmente, minha dívida vai aumentar se o dólar aumentar. O agricultor tinha medo e o banco queria emprestar e entendia esse medo, entendeu? Então, hoje é feito uma trava, podemos dizer assim. Uhum. Então, vamos estabelecer em contrato, o seu empréstimo vai ser de 10, 15 anos. Hoje o dólar está 5,20, 5,30, essa cotação vai valer até o final do contrato, entendeu? O risco diminui para mim e diminui para você. Muito bem. Ô Pedro, aquele que estiver assistindo aqui esse podcast, estiver interessado em buscar essas linhas de financiamento que vocês estão oferecendo, como é que a gente acha vocês aí nas redes sociais ou como é que a gente acessa a WG? Bom, como a gente trabalha muito com banco de fora, realmente hoje a nossa comunicação, isso por conta dos bancos terem essa limitação. A gente é proibido de fazer marketing aqui. É mesmo? Então, e aí, como o setor agrícola é muito no boca a boca, certo, isso caminha, podemos dizer assim, com mais facilidade. Interessante, eu não sabia dessa situação. É normal assim, então, Igor, o produtor quer fazer investimento, você indica as oportunidades do Pedro, é isso? Claro. É mais burocratizado, né? Vamos falar assim, né? Uhum. Eu e o Pedro estamos trabalhando ali num projeto de 8 megas hoje, que é justamente uma termo, né? Que ela fornece energia através do bagaço de milho, né? Que é a palha e o sabugo. Uhum. Porque ele instalou as termos dele junto com uma grande cerealista que faz semente.
Então chega as espigas inteiras lá de milho e tal, eles fazem um tratamento, tira toda a semente, certo? E sobra a palha e o sabugo. Essa pessoa, ele fez um contrato com essa sementeira, digamos assim, né? Pega todo esse dejeto, né? Esse subproduto, certo? Para alimentar as termas dele e vender energia. Olha só. Certo? Só que aí, o que é a preocupação dele? Ele não consegue fornecer energia o ano todo, porque é safra. Sim. Né? Não tem palha o ano todo. Então, o que acontece? Tem sempre 4, 5 meses ali do ano que ele fica sem jeito de fornecer energia porque ele não tem matéria-prima. Tá. Aí ele está complementando com uma usina fotovoltaica, que aí ele vai dar conta de fornecer energia para os clientes dele o ano inteiro. Pô, interessante. Ele vai fazer um mix aí. Vai fazer um mix. Que interessante. Ele tem a fotovoltaica e tem a palha queimando no processo. Exato. Aí é onde entrou o Pedro, porque o Pedro está ajudando nessa captação de recursos, certo? Que hoje tá muito, digamos assim, burocratizado, e sempre foi, né? Burocratizado sempre foi. Claro. Mas tá um pouco mais demorado, Tá. certo? E o que acontece? Ele precisa de time, né? Porque já tá acabando a safra dele. E ele daqui a pouco começa a pegar a reserva, né? Ele precisa de recurso, então, para investir para inaugurar logo esse Exato. projeto. Exatamente. Um projeto desse tamanho vai levar quanto tempo para ser erguido e estar concluído? Depois dos equipamentos lá, 90 dias. 90 dias, tá. E é um processo que eu acompanhei isso lá em Roraima, terraplanagem principalmente, chegada dos equipamentos, e aí quais os principais desafios aí? O que a gente podia dizer que pode ser um ponto aí desfavorável para a energia solar? Cara, a falta de manutenção, a falta de preocupação, na verdade, porque é uma coisa até engraçada, né? Quando a gente pega usina que não é para atender o próprio investidor, certo? Ele fica preocupadíssimo com a usina, se ela vai gerar, se não vai. Então, eu acho que um ponto desfavorável é a falta de preocupação com a manutenção e gestão dessa usina. Que era para ser o contrário, né? Se ele for o próprio cliente dele, ele tinha que estar mais preocupado ainda com a manutenção. Por ser um tipo de investimento que a manutenção demora a aparecer, digamos assim, né? Por exemplo, se a usina para hoje e ele não estiver acompanhando, ele só vai sentir isso depois de 10 dias. E esse buraco ele vai sentir depois de 45 dias, mais ou menos, quando a conta dele vier. Entendeu? Então eu acho que hoje um ponto cultural é que quem for o próprio cliente, né, quem estiver fazendo a própria usina, é preocupar mais com a manutenção, né? Preocupar mais em ser um negócio, é um segundo negócio dele. E eu acredito que seja isso. A parte também de conexão, né? A gente está tendo uma grande dificuldade ali de acessar a conexão com as concessionárias, que é uma discussão que a gente estava ontem lá na VEG, né? Porque tá sendo um entrave, né? Tá tendo discussões diárias aí dentro da ANEEL, certo? Então isso está sendo um gargalo, certo? Então, de como você tirar a energia dessa usina solar para colocar na rede. Exato. Isso. Autorização para ligar, enfim, licença. A burocratização normal aí que a gente tem que suplantar. E que não é uma coisa transparente, né? Que não é uma coisa transparente, que é onde a gente tenta ajudar, porque são obrigados a ser transparentes e realmente não são, certo? Igual o Pedro aqui, acho que a gente pode falar das suas usinas que simplesmente deu inversão de fluxo e sem sentido nenhum. Tipo, pelo que você viu lá, não teve sentido nenhum a inversão de fluxo. Exatamente. O que acontece? No caso dessa inversão de fluxo, a concessionária precisa apresentar um estudo. No caso, a inversão de fluxo é como se a energia estivesse indo para um fluxo e a energia comum estivesse indo num fluxo e a sua usina, que você vai ligar ali, fosse inverter esse fluxo, entendeu? Só que, e aí existe um custo muito alto. No caso, você tem que fazer outra rede ou fazer outra subestação. Enfim, só que a concessionária apresenta essa inversão de fluxo sem estudo nenhum. Apenas inversão de fluxo e realmente vocês não vão poder ligar a usina e quem dá essa autorização para vocês somos nós, entendeu? As agências reguladoras estão favoráveis a esse tipo de investimento? Cara, tá uma briga ali, né?
eles estão batendo nas concessionárias, só que tudo demora muito, né? Então, às vezes, a gente está ali com os pareceres, né, que é os documentos para começar a construção da usina, que eles têm validade, certo? Que às vezes vai começando a perder sentido, demora muito, aí já sabe, né? Quando começa a demorar muito, o projeto para, às vezes a pessoa também tem que seguir a vida dela, né? Vai começar a dar atenção em lugares que tá andando, certo? E isso atrapalha muito, tanto a própria economia, né? Imagina, por exemplo, o Pedro tá com 2 usinas lá no Goiás paradas, certo? E quantos empregos já podia estar girando, quanto de economia essas usinas já podia estar gerando para a população em si, né? Porque essa energia vai para a população direto, certo? Eles vão aderir à usina diretamente, vão ter ali uma economia sem investimento, certo? Então, isso atrapalha muito, né? Tá. A gente já tá encerrando essa entrevista, ela trouxe muito conhecimento, acho que ficou claro para quem assistiu aqui a esse podcast, ou para quem está acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas, é que investimento em energia solar, ele é um caminho sem volta, né? Eu acho que a propriedade rural que hoje precisa ter consumo estável, né, e de qualidade, eu acho que deve, sem dúvida, investir, né? Até mesmo pela questão das outorgas, quando a gente fala de irrigação, né? Hoje o principal entrave, como você comentou lá no oeste da Bahia, é a energia. Para você ter o pivô, não é nem mais a água, né? Muitas vezes ele tem acesso, né? Ele tem acesso à água, mas não tem acesso à energia. Então, acho que isso fica claro de que é um investimento, sem dúvida, que vai trazer a sua segurança. E para aquele que está investindo em energia solar, em relação a você oferecer como mais um caminho, é um grande investimento, porque vai ter um retorno aí que você mesmo disse, é um retorno extremamente rápido, né, em relação ao que você investiu, né? Com certeza. E vai baratear a energia para a população em geral, né? Quanto mais energia solar, mais vai ter disponibilidade na rede e mais o consumo pode ser estável e com o custo mais baixo, né? Com certeza. E mais independência, eu acredito também. Mais independência também. E o que o Brasil tem de maior riqueza, né? Que é o sol, né, cara? O Brasil é um país tropical, né? Então, eu acho que nada mais saudável, né, do que você ter um investimento em energia renovável, é isso que o Brasil precisa. Bom, e eu convido vocês, então, aqueles que se interessaram em conhecer mais sobre a energia solar, energia fotovoltaica, acesse o site da Ultra, Ultra Soluções? Isso, Ultra Soluções Renováveis. ultrasoluçõesrenováveis.com.br. Tem as redes sociais também, o Instagram está marcado como? @Ultra Soluções Renováveis. Maravilha. A gente está começando aqui uma caminhada junto com a Ultra, nós vamos, se Deus quiser, vai dar tudo certo, né, Igor? De nós também visitarmos as instalações que a Ultra realizou em termos de investimento nos seus projetos nos últimos anos, e a gente vai trazendo aqui para as plataformas do Tempo e Dinheiro, aqui para o site Notícias Agrícolas, como que essas operações se realizaram e o retorno que isso está oferecendo para os clientes aí da Ultra. Eu acho que a gente vai ter uma jornada muito positiva, né, em busca dessas conquistas, né, mostrando aí essa... com certeza. Eu acho que quando a gente for lá andar lá pelo interior do Goiás, lá, eu acho que vai dar para abrir assim a mente de muita gente, sabe? Legal. Porque são projetos pioneiros, certo? Que já deram retorno, entendeu? E que mostra exatamente isso. O que eles investiram no passado, eles sendo obrigados entre aspas, né? Mas é porque o negócio se paga, o negócio é bom, sabe? E eles ampliando hoje com o passar da sua demanda, né? Começa modesto ali para ver como é que é e percebe-se logo que tem grande retorno e aí o investimento é certo. E outra coisa, o Fred, ele mesmo, todo mundo evolui, né? Todo mundo evolui. Vamos falar o agricultor que tem 2 silos. Cara, ele comprou mais uma terra, ele tem que comprar mais 2 silos, né? Então ali a carga dele já aumentou, digamos assim. Então, até essa projeção de expansão de cada empresa, né? Que hoje o agro deixou de ser uma fazenda familiar, certo? Hoje é uma empresa e convenhamos, né? Uma empresa que é gigante, né? Sem dúvida. E a céu aberto. E a céu aberto. E aí é mais uma oportunidade.
Bom, participou aqui também com a gente o Pedro. O Pedro é um captador de recursos aí que está fazendo a ponte entre os investidores e aquele que quer investir. Igor Gontijo com Ultra Soluções Renováveis apresentando seus projetos e a gente vai conhecer tudo isso de perto e a gente fez aqui uma prévia, né, Igor, do que nós vamos encontrar por esses próximos meses aí, trazendo as soluções da Ultra Soluções Renováveis. Então eu queria agradecer a presença aqui no podcast NA, Igor e Pedro. Obrigado, viu, Pedro, pela visita. Obrigado, agradeço demais, Fred. Valeu, Fredão. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço a oportunidade, vieram lá de Formosa para abrilhantar aqui o podcast NA. A Grande Formosa. Né? A Grande Formosa, aqui na grande cidade de Valinhos também. Beleza, fizemos a conexão aí, o Centro-Oeste e Sudeste, aqui no podcast NA. Obrigado mais uma vez, obrigado, Pedro. E a vocês que estão nos acompanhando aqui no site Notícias Agrícolas, fiquem conosco porque tem mais informações.